A paz do Senhor para todos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sempre conosco. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. Hoje estaremos vendo, na nossa leitura bíblica comentada, na segunda carta, na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, o capítulo 2. Capítulo 2 é um capítulo curtinho, né? Você, se puder já ir entrando aqui, vem aqui, que é bom, tá? E diz assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Então, Paulo, ele estava falando em ir lá, mas ele não queria ir triste, né? Porque se ele chegasse triste lá, ele podia entristecer o pessoal. E se ele entristece alguém, aí ele é entristecido junto com aquela pessoa. Tem gente que não entende isso. Que se ele tratar todo mundo bem, se a gente tratar todo mundo bem, todo mundo ficar alegre, né? Eu, quando eu trabalhava, a equipe que estava comigo, eu procurava deixar lá à vontade, alegre, animada, para poder nós nos alegrarmos juntos. A alegria tem que nascer de alguém. Não? 3. Escrevi-vos isto mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Então, a alegria do outro é a minha alegria. Por isso que Paulo escreve em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos da alegria, eu tenho que ver o outro alegre. Tem gente que não quer ver a pessoa alegre, bem-sucedida. Eu quero ver, e eu sou normal, quero ser normal. Eu gosto de saber que as coisas estão indo bem com uma pessoa, que a pessoa alcançou algo mais, subiu mais um degrau na sua vida, está vivendo melhor, está com a vida melhor, uma vida espiritual melhor, uma vida conjugal melhor, uma vida, enfim, secular melhor, com melhoras na vida, a pessoa alegre, porque aquela alegria vai me contaminar. Mas se aquela pessoa estiver triste, Osmar Cleonice Silva, bem-vindo em nome de Jesus. Mas se a pessoa estiver triste, eu vou me entristecer com a tristeza. Tem gente que não se sente bem do outro falar que é um aumento, que pegou uma posição melhor no trabalho. Tem gente que não quer ver o sucesso do outro. Tem inveja. Tem as coisas. Isso aí não leva a nada. Essa pessoa vai ser uma pessoa amurrada, uma pessoa entediada, magoada, parece que só chupa limão e come sal. Então, vamos estar alegres com o sucesso do nosso semelhante, porque a alegria dele vai contaminar-nos e nós ficaremos também alegres. 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Paulo escreveu, ele estava em tribulação, estava em dificuldade, passando um momento, ele estava chorando, né? Mas ele quis ali escrever para mostrar o amor dele ao povo de Corinto. E nós precisamos mostrar isso. Amar uma pessoa é querer o bem da pessoa. Primeiramente, o bem espiritual, porque a vida desse corpo aqui, ela tem data marcada, mas o espírito não morre, né? Em Eclesiastes 12:7 diz:
e o pó, que é esse corpo, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa vida secular, mas principalmente do nosso espírito e da nossa vida espiritual, porque isso é que vai para a eternidade. Pode ser uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus, uma eternidade num lugar de alegria, de paz, de abundância de alegria, delícias perpetuamente, ou no lugar de choro e ranger de dente. Nelson Barroso, bem-vindo. Que alegria, que prazer tê-lo aqui participando dessa nossa leitura bíblica comentada. 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal está esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Nós temos que fazer algo. Nalu, dona Nalu Cavalcante, bem-vinda em nome de Jesus. Nós temos que trabalhar para levar alegria às pessoas. E nada mais alegra aos nossos corações quando nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é consoladora, é confortadora. A palavra de Deus traz alegria, a palavra de Deus alimenta. A palavra de Deus, ela faz com que nós sejamos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Meu querido e amado José Carlos Medeiro, com chapelão, meu querido, especial irmão, Deus continue abençoando. Manuel Chamorro também está aqui. Tá bom, Zé Carlos? Dona Odete, dá um abraço aí em todo mundo. Hoje eu conversei com o Camilo, né, porque ele mandou uma mensagem para mim, eu não tinha visto. Mas tudo bem, graças a Deus. Então, no 8 ele diz: por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então nós temos que mostrar amor às pessoas. Nós temos, para poder a pessoa se sentir, porque todos nós temos problemas, dificuldades, barreiras, temos de desentendimento, temos essas coisas, mas nós precisamos mostrar amor às pessoas. Porque aí a pessoa, o amor nunca falha. Diz lá, 1 Coríntios 13:8, ele não falha. Quando você usa o amor, ele não falha. E nós precisamos fazer com que as pessoas estejam alegres, né? E para estar alegre, lá no Salmo 126:3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então nós temos que falar dessas grandes coisas que o Senhor faz por nós, para que as pessoas se alegrem e nós também alegremos-nos com a alegria das outras pessoas. Então esse capítulo aqui fala de alegria, né? 9. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha, nós temos que perdoar. Algo complicado é o perdão. É o perdão. Tem gente que fala: olha, se o Antônio vier aqui me pedir perdão, eu não sei se eu vou perdoar. Nós somos obrigados a perdoar. Em Mateus 6,15 diz: se vós não perdoardes aos homens os seus pecados,
Deus, o vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Engraçado que eu quero uma régua macia para mim e quero uma régua dura para os outros. Não, eu tenho que perdoar para ser perdoado. Deus perdoou-nos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá, aqui na segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver lá no capítulo 5, né, versículo 18, e isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. No Salmo 100, versículo 3, diz: foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Lá em João 15,16 diz: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Porque não foi uma escolha inicial nossa. A escolha primeira foi de Deus. Deus escolheu o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele escolheu. E aí depois nós fizemos a escolha. Em 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a iniciativa é dele. Sara e pastor Richard, um abraço. Deus continue abençoando a todos nós. Então, a iniciativa é sempre de Deus. Aí dá a impressão que não fomos nós que escolhemos Deus. Não fomos nós que procuramos Deus para fazer reconciliação. Foi Deus que fez conosco. Mas ele não escolheu separadamente. Ele escolheu todo mundo. Tanto é que em 1 Timóteo 2,4 diz que ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que em 2 Pedro 3,9 diz que muitas pessoas acham que a promessa está demorando. Está tardia, mas Deus não retarda a sua promessa. Antes ele é longânimo, não querendo que alguém ou algum se perca. Wagner Mendes, bem-vindo em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender isso, que a iniciativa foi de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. E aí nós fazemos a escolha se nós aceitamos essa escolha de Deus. Está entendendo? Uma hora nós vamos falar melhor disso. E ele diz aqui, ó, né? Porque se a gente não fizer isso, para que não sejamos vencidos por Satanás. Senão Satanás vai fazer da gente gato de sapato. Por isso que tem gente que se embrenha em tanto problema que acaba até se suicidando, fazendo uma besteira, mas não faça isso, porque o bem primeiro que Deus deu a você foi a vida. Como é que você vai pegar um bem que Deus deu para você e jogar fora? Eu estou com minha carteira de documentos velha, porque quem me deu foi minha filha, eu não quero que ela saiba que ela ficou velha e eu joguei fora. Então a minha vida foi Deus quem deu, é o primeiro benefício que eu recebo é a vida. Agora venho, receba a salvação, a família, uma vida abençoada. Provérbios diz que a bênção de Deus. Dag Cardoso, bem-vinda, mano. Ô, cara, colega, trabalhamos junto tanto tempo, agora estamos aposentados, né? Mas, então, é assim que nós temos que entender isso. 11... porque não ignoramos os seus ardis. Os ardis. O inimigo, Satanás, é ardiloso. Ele tem pegadinhas, ele tem armadilhas. Então, se a gente distrair, a gente cai na armadilha. Como o passarinho cai no laço do passarinheiro. Ele cai no grude do visgo de jaca. Ele cai no alçapão. Então, se a gente distrair, ele
pode pegar nos seus ardis. Eu sempre oro a Deus para que continue livrando-nos das armadilhas deste mundo e da sutileza do pecado. O pecado é sutil. Isso não tem problema não, tal. Quando for ver, cometer um pecado, e um pecado às vezes que vai complicar bastante a vida da pessoa. 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aqui dá a entender que ele esperava encontrar Tito lá, não é? Em Troade. E não encontrando, ele ficou incomodado e ele partiu para a Macedônia. 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, olha bem, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, para eu triunfar, para eu vencer, para eu alcançar a vitória, para eu alcançar o objetivo, eu preciso estar em Cristo, ou com Cristo, de acordo com Cristo. Em João 15, 14, Jesus fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Agora o contrário, João 14, 15, ele fala: José Cunha, bem-vindo em nome de Jesus. E ele fala, em João 14, 15, ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aí, quando nós amamos e procuramos guardar os mandamentos, ele ajuda-nos a guardar os mandamentos, porque certos mandamentos, humanamente, é impossível para nós. Ainda bem que em João 15, 5 termina dizendo: sem mim nada podeis fazer. Porque ele manda eu amar o meu inimigo, bendizer o que me maldiz, fazer o bem ao que me odeia e orar pelo que me maltrata e me persegue. Isso não é fácil, mas ele promete ajudar. Cida Moraes, dona Cida, bem-vinda. Eu orei lá em favor, você tem orado em favor. A senhora pediu oração, lembra? Então, aqui ele diz, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Tá vendo? Então, olha bem, Deus se agrada. Geise Freitas, bem-vinda em nome de Jesus. Bem-vinda em nome de Jesus. Então, o sacrifício que Cristo ofereceu, ele ofereceu-se a si mesmo, foi em nosso favor, mas foi para agradar a Deus. Deus estava rompido com a humanidade, mas ele proveu esta humanidade de Jesus Cristo para oferecer-se num sacrifício perfeito, não como o sacrifício do sumo sacerdote da lei mosaica, né, da lei de Moisés, né, que ele valia 1 ano. Mas agora é o sacrifício perfeito. Porque se aquele sacrifício fosse perfeito, ele não valeria 1 ano, ele valeria para sempre. Mas o sacrifício de Jesus foi perfeito, agradou a Deus. E diz aqui que é uma fragrância, um aroma para Deus, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. E diz aqui: para este certamente cheiro de morte para a morte. Para quem? Para os que se perdem. Quem que se perde? Quem se perde é quem não tem Jesus. Ele vai tomar outro caminho. Provérbios 14, 12, 16, 25 diz que há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o final deles são caminhos da morte. Às vezes a pessoa pensa: não, eu estou no caminho certinho, não, eu estou já aqui, o caminho que eu estou é certo, é bom, mas esse é o caminho que está levando para a morte. Mas você deve perguntar: mas então qual que é o
caminho. Um dia Tomé fez essa pergunta. Nós estamos com saudade também, Zé Carlos. Saudade, rapaz. Tem que bater um papinho sempre, né? Toda hora. Nós estamos incomodando você e Dona Odete. Dona Odete não deixa sair daí. Não é sem beber água, não. É sem beber um suco, sem comer qualquer coisa. Ela quer ver a gente que nem um barão. Mas agradeça a ela aí. Vocês são muito especiais também. Né? Eu lido só com pessoas especiais, que bom, né? Que coisa boa, Deus é muito bom para mim. Eu incomodo tanta gente e eles me tratam com tanto carinho. Mas aqui, ó, mas esse aqui que se perdem, para este certamente cheiro de morte para a morte, mas aqueles que são os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Tem gente que falsifica a palavra de Deus. Tem gente que usa a palavra de Deus para comércio. Tem gente que fica rico com a palavra de Deus. Tem gente que fica rico com a palavra de Deus. Nós não estamos mais lá no Velho Testamento que os reis ficavam ricos, matando os outros reinos, subjugando os outros reinos. Eu não vi dizer que Paulo ficou rico, que Pedro ficou rico, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus, Marcos, Apolo, Lucas. Eu não vi dizer que eles ficaram ricos. Mas tem gente que fica rico com isso. Tem gente que fica, que compra aviões, que faz um negócio, que tem um negócio. Eu não acredito nessa pregação. Eu não acredito a pessoa usar a palavra de Deus para fazer dinheiro. Que me perdoe aí, não sei se a rede social não vai gostar de ver. Eu não acredito. Quem fica rico com isso, que não é para ficar rico com isso, é para ficar rico espiritualmente. Agora, aqui tem gente, falsificadores da palavra de Deus. Às vezes até conhece a palavra de Deus, mas deturpam, torcem a palavra de Deus, tiram o sentido dela, né? Às vezes também tiram por falta de conhecimento, né? Lá em Osés 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E tem gente que não tem conhecimento e não busca, é só saber ler e ler a Bíblia. Não precisa de mais nada. É saber ler e ler a Bíblia. Ouvir a palavra de Deus. Então tem os falsificadores da palavra de Deus. Agora, antes, diz Paulo, nós falamos de Cristo. Tem que falar de Cristo, rapaz. Ninguém quer ouvir falar de casa, de carro, de riqueza, de prosperidade. Isso aí é daqui da terra. Isso aí Deus dá para você quando você... Deus dá para passarinho comida. Deus dá para o lírio do campo a beleza, a formosura, que nem Salomão com toda a riqueza se vestiu como um lírio do campo. Como é que ele não vai dar para você, não vai dar para mim? E ele dá, ó, essa camisa bonita aqui, ó. Eu ganhei, foi minha filha que me deu. Então, nós temos que ser assim, meus irmãos. Deus cuida da gente. Se você não acreditar que Deus vai cuidar de você... Nós estamos aqui para ajudar a nossa filha a cuidar dos filhinhos dela. Nós estamos cuidando com todo cuidado. Segurando o bebezinho no colo, os outros maiorzinhos, cuidando aqui para não acontecer nada. Agora, muito mais vai fazer Deus por nós. Quer ver? Mateus 7,11 diz assim: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Mas tem que saber pedir. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Peça, igual diz Mateus 6,10, que seja feita a sua vontade. Porque Romanos 12,2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Temos que seguir. É só conhecer a Bíblia e vai vendo. A Bíblia mostra como é que faz. E Deus faz. Aí, às vezes, a gente fala, às vezes, eu já falei isso e eu considero errado. Deus cuida de mim nas mínimas coisas. Para Deus não tem mínima nem máxima, não.
Às vezes eu penso assim, puxa, já aconteceu, puxa, eu queria tanto comer um camarão hoje, quando eu chego no lugar que eu vou, chega lá é camarão. Que Deus cuida de mim, porque eu estou agarrado com Ele. Eu quero trabalhar para Ele. Você pode fazer a mesma coisa. Não precisa ser médico igual a sua, não. É só saber ler. Se não souber ler, escuta. Faz força para aprender. Alguém vai ajudar você a aprender a ler. Eu conheci um irmão que aprendeu a ler na Bíblia. E leu mais a Bíblia do que eu li a Bíblia até hoje na minha vida, em 42 anos que sirvo ao Senhor. Tá bom? Antes falamos de Cristo com sinceridade. E falamos como de Deus, na presença de Deus. Porque nós falamos na presença de Deus. Deus fala, isso aí é tudo mentira. Eu não mandei falar isso aí. Lá em Jeremias ele fala dos profetas que usaram o nome dele sem autorização. Meus irmãos estão aqui, falou da alegria. Esse capítulo fala da alegria do próximo. Deve ser nossa alegria, né? Tem gente que não quer ver bem, puxa, o Zé Carlos, aconteceu isso assim de bom para ele. O Zé Carlos tinha um problema lá com as plaquetas dele, aí ele se alegrou porque resolveu. A alegria dele me contaminou, fiquei alegre junto com ele. Eu fiquei alegre junto com ele. Nós temos que nos alegrar com a alegria dos outros. Nós temos. E temos que levar alegria, levar a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Muito obrigado por você. Faça um esforçozinho e inscreva-se aí no YouTube, porque se eu não tiver 1000 inscritos, eu não posso fazer live do YouTube. Aí eu faço pelo Facebook. Aí, o que eu faço o vídeo aqui, eu vou passar esse vídeo para o YouTube, demora. Depois que ele passa para o YouTube, aí eu passo para Márcia, minha esposa, no WhatsApp, e de Márcia eu passo para a lista de transmissão. Tá bom? Hélio Barbosa, Deus continue abençoando, você chegou no fim, mas assista, né, a live aí, que ela vai estar registrada no Facebook, e também lá no YouTube, DR Jatobá, Manoel, ou Manoel de Jatobá, você vai ver lá os vídeos, né? DR, D maiúsculo, R minúsculo, de Dr. Jatobá, Manoel, ou Manoel Azevedo Jatobá. Tá bom? Deus continue abençoando a todos nós. Uma excelente terça-feira para todos. Amém.